Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não só você, mas a toda a sua família e amigos. É com muita alegria que, depois de 2 meses, nós estamos voltando aqui para darmos continuidade a esse canal que tem falado sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Eu fico muito feliz em estar de volta. Nós estávamos passando por umas férias. Eu tentei gravar nesse meio tempo, mas sempre me acontecia algo imprevisto. Então eu preferi entender que não era Deus no negócio, era mais eu querendo não deixar vocês sozinhos, mas o momento precisava realmente de eu sentar, descansar e refletir nas coisas que poderiam me edificar e posteriormente eu dividir com vocês. E é o que nós vamos fazer a partir de hoje. Confesso que essa viagem que eu fiz agora, esse mês, foi uma viagem bastante edificante, porque me edificou como pessoa, não só como uma pessoa integrante da sociedade, mas como uma pessoa integrante do reino de Deus. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebi no e-mail, pessoas que estavam preocupadas, mas eu também torço e espero que vocês tenham preservado a mente de vocês saudável em relação a esse momento que o mundo todo tem experimentado, sobre essa pandemia que tem deixado muitas pessoas dentro de suas casas. Nós sabemos que alguns bairros, alguns locais na Austrália, nós sabemos que as pessoas, infelizmente, estão presas dentro de casa por lei e o negócio está muito, muito feio na Austrália e em outras partes do mundo também. Mas nós devemos confiar em Deus. Como eu falei em alguns vídeos, espero que vocês tenham deixado os noticiários de lado, tenham deixado os vídeos no YouTube que falam somente de desgraças de lado e tenham preservado a mente de vocês saudável. Porque nós, como os filhos de Deus, nós não precisamos temer o perigo. A palavra de Deus diz em Salmo 91 que aos anjos dele, ele dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar em todos os nossos caminhos. Se você ficar pegando só notícia ácida, só coisas ácidas, você vai ficar ácido. Correto? Então, é bom dar um tempinho. Mas Rejane, eu não posso sair, eu não posso ter o privilégio que você teve de viajar. Mas você pode fazer do seu lar o seu santuário, o seu quintal, o seu bairro. Dar uma volta, vai tomar um sol de 1 hora, pelo menos ao dia. Dar uma volta ao ar livre, pela manhã, de preferência, ou no finalzinho da tarde. Mas se afaste dessas notícias ruins, porque você não precisa temer. A palavra de Deus diz que é lícito que tais coisas aconteçam, mas nós estaremos guardados nele, ok? Mas hoje o que eu vim fazer aqui? Eu vim dar um oi para todos vocês que têm se preocupado com a minha ausência e eu vim compartilhar um sonho que Deus me deu já tem bastante tempo. E foi por conta desse sonho que eu comecei o estudo Jesus Cristo nas religiões. Eu lembro que quando eu tive esse sonho, eu achava que o tema seria muito simples. É só sentar, falar sobre quem é Jesus e pronto, o vídeo já estaria pronto, Todo mundo entender e somente isso. Só que não é bem assim. Eu confesso que esse vídeo ele tem me tomado mais tempo e tem sido muito mais difícil do que o estudo que eu fiz a respeito sobre a noiva de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja e sobre 144 mil. E eu tenho tido um pouco mais de cuidado para lhe tratar sobre esse tema. Por quê? Primeiro, porque as pessoas elas já têm a sua vida moldada nas suas crenças. Então não será eu que vou sentar diante de uma câmera, gravar e dizer que elas estão ou não erradas. Até porque nós temos que respeitar o próximo. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um, a crença de cada um. E não é da noite para o dia que você
tira a escama dos olhos de uma pessoa. E muitas pessoas que estão nesse caminho acham que eu é que estou errada. Por que eu estou falando isso? Esse período que eu estive de férias, eu me hospedei na casa de uma pessoa e essa senhora, muito amiga, muito nobre, ela simplesmente trouxe algumas coisas místicas para o Canadá. E foi ela que fundou alguns temas do espiritismo. Eu vou procurar não falar, porque se eu falar o que ela fundou, vocês podem entrar lá na internet, vocês vão saber aonde eu me hospedei e com certeza vou expor ela, e eu não quero. Foi ela que, há vários anos atrás, trouxe algumas crenças místicas para o Canadá. Então ela é fundadora dessa crença. É interessante porque Deus ele nos leva a caminhos que vai ser de real impacto para nossas vidas e posso estar impactando na vida de vocês. Eu entrei e eu vi várias estátuas de Buda, estátua da Maria, da Igreja Católica, estátuas de Mahatma Gandhi e por aí afora. Eu vi várias estátuas, inclusive até uma foto que simbolicamente representa Jesus Cristo para algumas religiões. Para mim não foi nenhum susto, porque quando você está indo visitar alguém, você tem que estar preparada para aquilo que você vai ver. Você pode ver aquilo que é de acordo com as suas crenças, como você pode ver algo que é totalmente oposto à sua crença. E é interessante porque eu considero essa senhora uma pessoa muito nobre e uma pessoa que tem amor às coisas de Deus. Só que, por vários motivos, eu questionei a Deus. Senhor, se ela fechar os olhos hoje, se hoje o Senhor pedir a alma dela, o que tem reservado para ela? Porque não cabe a mim julgar, cabe ao Senhor julgar. E o Senhor diz que o Senhor vai julgar as intenções do coração. Mas para mim era um conflito. Foi um conflito porque nós não esperamos pessoas boas irem para o inferno, certo? E nesse período também eu conheci um jovem muito simpático e ele me falou também de uma das crenças. Ele acredita em extraterrestres, ele acredita em várias outras coisas e ele apresentou um dom que eu praticamente, se eu disser para vocês que eu acho que eu só vi uma única vez na minha vida, e olha que eu estou caminhando para os 40 anos, e eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi esse dom na minha vida, e diante de mim, nem cristão, nem pessoas que professam a mesma fé que eu. O dom que ele tem é um dos maiores dons que nós temos que buscar. É o dom de saber ouvir. Eu falei com esse rapaz durante 1h30. E tudo que eu falava de uma forma carinhosa, mas eu falava contra as crenças dele. E ele, em momento algum, fez nenhum argumento contra, em nenhum momento ele me cortou. E no final, eu senti que ele recebeu aquela mensagem, embora ele mesmo tenha dito: eu não concordo com algumas coisas que você falou, porém, eu vou analisar. Ele me ensinou, na prática, que o mais sábio, quando você está diante de alguém que confronta as suas crenças, é você aprender a ouvir e depois pesquisar por si próprio e ver até que ponto aquela pessoa está falando a verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sábios em ouvir e tardio para falar. E nesse meio tempo, eu perguntei a Deus o que ele realmente quer em relação à minha pessoa no reino. Porque nós devemos nos perguntar: Senhor, o que tu queres de nós no seu reino? Porque não basta aceitarmos a Jesus, ganharmos a salvação que é gratuita, e a gente simplesmente achar que dormiu, levantou, trabalhou e pronto, nós não precisamos nos preocupar com os demais. Alguém se preocupou comigo, alguém se preocupou com você para levar o reino de Deus. Então eu perguntei a Deus o que é de fato que Ele quer que eu faça no reino dele. E Deus me lembrou. O eterno Elohim me lembrou.
um sonho que ele me deu algum tempo atrás. E esse sonho vai responder a pergunta de muitos de vocês que me escrevem perguntando: Rejane, o porquê você parou de ficar postando coisas da atualidade, coisas escatológicas, coisas sobre o arrebatamento da igreja para ficar falando sobre religião? Vocês vão entender agora que eu não fiz isso porque eu escolhi fazer. E uma outra coisa, o Senhor, Ele fala que nós devemos pregar o Evangelho. As demais coisas nos seriam acrescentadas. E o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é pregar as boas novas. E o que são as boas novas? As boas novas é o reino de Deus disponível gratuitamente através de Cristo Jesus para todos aqueles que simplesmente decidirem aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu vou narrar esse sonho e, como eu falei para vocês, que todos os sonhos que eu recebo, eu agora estou criando o hábito, né? Estou criando o hábito. De vez em quando eu dou uns furos, não anoto, mas eu estou criando o hábito de escrever. Então eu vou narrar para vocês esse sonho, porque, como eu falei, foi de quase um ano atrás. E eu acho que narrando vai ficar muito melhor para vocês. Eu espero que a minha narrativa possa alcançar o seu coração. Antes de eu ler essa revelação, eu vou dizer para vocês que nessa madrugada eu tive 2 sonhos, um seguido do outro. E assim que eu levantei imediatamente e anotei. Não vou trazer a interpretação dessas revelações no vídeo de hoje, mas eu quero compartilhar com você. Primeiramente, você que ainda duvida se Jesus é o verdadeiro caminho, se o caminho que você está traçando realmente é o caminho certo, é o caminho correto para se seguir, essa revelação é para você. E você depois faça a prova de Deus. Peça a Deus para falar no seu coração se realmente isso vem da parte dele. Ok? Eu espero sinceramente que essa revelação que eu vou narrar para vocês, ela possa falar o seu coração. E ela é o maior motivo de nós continuarmos a pregar Jesus nas religiões e mostrar para vocês que Jesus é o único e suficiente e verdadeiro caminho que vai te conectar ao Criador do universo. Nenhum outro caminho que te apresentarem, ele é verdadeiro. E quanto mais eu estudo sobre as religiões para poder falar com vocês, mais eu compreendo e mais eu tenho a certeza de que eu escolhi o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E eu estarei aqui até quando o meu Senhor decidir que eu esteja compartilhando essa verdade com vocês. Vamos lá na narração. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa receber essa palavra na sua vida. Hoje, madrugada do dia 13 de outubro de 2019, tive 2 sonhos que julgo serem revelações de Deus. No primeiro sonho, sonhei que eu estava em uma grande casa. Nessa casa estavam minha irmã, a Dote, e mais outras pessoas conhecidas minhas e outras que eu nunca tinha visto. O que todos nós tínhamos em comum é que todos nós conhecíamos ou ouvimos falar sobre Jesus Cristo. Não me recordo ao certo se eu e alguma dessas pessoas estávamos do lado de fora da casa em determinado momento e estávamos regressando, ou se nós estávamos apenas de saída quando tudo aconteceu, pois eu me lembro apenas de estar em frente à porta da casa. Eu vi um grande alvoroço na rua e, curiosamente, eu quis ver o que estava acontecendo. Fui até o meio da rua e lá vi um garoto entre 10 e 15 anos. Ele era moreno, acho que da minha cor. Ele tinha um cabelo curto, mas não batido. Se os cabelos fossem longos, seriam ondulados. Julgo isso devido às pequenas ondas que ele possuía. Seus olhos eram escuros, talvez castanhos. O menino tinha um sorriso sarcástico em sua face.
notei que algumas pessoas tentavam controlá-lo, pois ele parecia muito nervoso. Ele gritava e jogava tudo à sua frente para o alto, até que alguns policiais chegaram e o chamaram de filho e pedindo para que ele se acalmasse. Aparentemente, o jovem pareceu ter se acalmado. Contudo, quando 2 policiais se aproximaram, o menino, com uma força extraordinária, jogou ambos para o alto, a uma altura equivalente a 2 metros. A violência dos corpos quando atingiram o chão não me permite eu ter a certeza se eles ainda viviam. Aos poucos, outros policiais se aproximavam, só que agora em grupo. Contudo, o jovem rapaz ia em suas direções e os matavam. Alguns eles quebravam os pescoços, rodando apenas suas cabeças para o lado. Outros eram jogados para o alto como os 2 primeiros. Outros simplesmente levaram impactos fortíssimos em sua face, os fazendo cair ao chão desmaiado ou mortos. Eu não sei ao certo. O que sei é que logo em seguida alguém gritou: "Precisamos atirar nele, senão ele irá matar a todos nós." Alguém respondeu: "Não podemos atirar em uma criança, ele é apenas um menino." Então a primeira pessoa retrucou dizendo: "O menino não tem essa força toda. Ele é apenas um homem com problemas no crescimento e com certeza está drogado. Ouça a voz dele." Nesse momento, eu estava ao longe e ao ouvir isso, parei e comecei a prestar atenção na voz do garoto. Então notei que quando todos se afastavam dele, ele falava como menino. Contudo, quando alguém ousava se aproximar, sua voz mudava imediatamente, tornando muitíssimo grave como a de um homem rouco. Então, os policiais decidiram atirar no rapaz. Nesse momento, a mãe do rapaz aparece e, gritando, implorou para que não atirassem seu filho, pois ele estava apenas endemoniado. Ao ouvir isso, meu coração se encheu de temor e fui intimamente confrontada a fazer alguma coisa. Afinal, eu era a crente assistindo toda aquela cena. Então, sem que ninguém percebesse, e em voz baixa, quase inaudível, eu comecei a expulsar aqueles demônios da vida daquele garoto. Ninguém ouvia minha voz, exceto o menino, e ele começou a ficar cada vez mais furioso e já gritava com a sua voz grave, dizendo que ninguém poderia o deter. Quando eu percebi o que estava acontecendo, fiquei com muito medo. Medo de ter o mesmo destino dos policiais, e por isso retornei para a casa aonde eu estava anteriormente. Voltei com muito medo, pois percebi que aquele demônio era muito forte. Ao retornar à casa, vi que algumas pessoas haviam também saído e estavam voltando. Foi muito constrangedor para mim, pois todos me pediam para eu fazer alguma coisa, e eu simplesmente estava com medo. E eles diziam: "Cláudio, você não tem uma vida certa com Deus? Então esse demônio não pode te envergonhar." Essas palavras me deixaram duplamente aborrecida, pois eles também eram crentes. E por que eles não expulsavam aquele demônio também? Segundo, que por algum motivo eu estava com muito medo. Eu me sentia vulnerável e fraca diante de tamanha força que aquele menino possuía. Então eu disse para aquelas pessoas que estavam na casa: "Eu vou me preparar, me dê alguns segundos." E ordenei que todos fechassem a porta e que não a abrissem enquanto eu não voltasse. Durante a minha ausência, eu pude ver aquele menino endemoniado se aproximando da porta da casa em que todos nós estávamos. Sua mãe agora o acompanhava, e ele parecia muito mais calmo, pois alguns demônios já haviam se retirado dele. Então a mãe daquele rapaz suplicou para que abrissem a porta, pois o menino queria ser liberto e só os da casa poderiam ajudá-lo. Ela disse que já era uma cristã e que agora precisava de ajuda com o filho, pois sozinha ela não iria conseguir. Então a Dot autorizou que a porta fosse aberta, alegando que Jesus havia dito que qualquer um que quisesse entrar
era muito bem-vindo. Ela, por se tratar de uma senhora já antiga dentro da casa e conhecedora da palavra, fez com que a maioria se prontificasse a abrir a porta imediatamente e deixar o garoto entrar, o enchendo de abraços de boas-vindas. Os policiais, percebendo que realmente se tratava de um menino endemoniado, nada se opuseram. Quando eu retornei para confrontar o líder daqueles demônios, que insistia em ficar na vida daquele rapaz, levei um susto quando vi a mãe e o rapaz no meio da sala da casa, como se já fossem parte da família. Me senti traída e desencorajada a permanecer ali. Então questionei: quem foi a pessoa que abriu a porta? E todos em uma única voz me disseram: fomos nós. O menino já está liberto e ele ficará conosco. Alguém abraçou o garoto e ele, olhando para mim, direcionava um sorriso mais sarcástico e maléfico que eu já vi. Foi então que percebi que o demônio ainda estava ali e só queria uma oportunidade para entrar na casa, e ele conseguiu. Era aterrorizante, pois eu nada podia fazer. Os meus amigos achavam que eu estava com discriminação com o rapaz. Todos os dias eu via um menino dentro da casa, ajudando nos afazeres, ouvindo as reuniões, servindo a comida. Realmente, ele parecia ser uma outra pessoa. Porém, alguma coisa nele ainda me incomodava e eu não sabia explicar o que era. Um dia, ao descer as escadas, eu o encontrei no corredor e, como de costume, eu não o cumprimentei. Ele, por sua vez, me cumprimentou. Me virei para olhá-lo e o vi com o mesmo sorriso e olhar sarcástico quando o vi pela primeira vez na sala da casa. Porém, dessa vez eu estava atenta e eu pude ouvir a sua mente dizendo: eu vou destruir todos vocês, só preciso de um pouco mais de tempo. Ele sorriu para mim e eu, atônica com essa revelação, fui transportada para um outro lugar. Segundo sonho. Me vi no meio da rua, cercada por uma multidão, com as mãos cheias de pedras e paus. Havia um homem mais à frente, suas roupas estavam rasgadas e seu corpo todo ferido. Parecia que ele havia feito algo muito grave, pois todos o queriam vê-lo morto. Perguntei a alguém próximo a mim o que havia acontecido. Uma pessoa me respondeu que ouviu dizer que aquele homem era o ladrão. Outro disse que ouviu dizer que aquele homem enganava as pessoas frágeis e agora ele estava ganhando o que merecia. Então eu questionei: então por que vocês não chamaram a polícia? Nós já chamamos, responderam eles. Veja. Nesse instante, me dei conta de que aqueles homens com paus eram os policiais e que também incentivavam a multidão a agredir o homem. Fiquei indignada com aquela cena e corri na direção do pobre homem, que mesmo tendo errado, já recebeu o pagamento depois de tamanha tortura. Gritei para que parassem de bater naquele homem ou todos seriam culpados de sua morte. Os soldados e a multidão não me ouviam. Todos estavam obstinados a matar aquele pobre homem que mais parecia um boneco maltrapilho. Eu chorava, eu gritava e ninguém me ouvia. Eu implorava para que parassem aquela cena de horror. Fiquei sozinha no meio da rua chorando, enquanto a multidão ia embora carregando aos gritos aquele pobre homem que, por algum milagre, já não tinha morrido com tantas pedradas e pauladas em sua cabeça. Ele estava desfigurado, mas eu pude notar que ele tinha uma pele morena, cabelos ondulados, curtos e castanhos. Parecia ser uma pessoa simples, físico, não era atlético, mas se assemelhava a de um homem trabalhador rural ou de um trabalhador de construção civil. Ele parecia ser um homem saudável e em forma. Enquanto eu estava ali sentada no meio da rua, eu me perguntei por que aquele pobre homem não fugiu ou se fingiu de morto para que as pessoas parassem de maltratá-lo. Por que ele simplesmente não reagiu e não se defendeu? Eu estava aos prantos na rua. Eu estava decepcionada com a humanidade. A que ponto chegamos? A própria justiça brincando com a vida alheia,
Fiquei depressiva e um vazio crescia dentro de mim até que ouvi a sua linda voz me chamando. Filha, pensei que eu estivesse ouvindo vozes. Então ouvi mais uma vez. Filha, ele me chamou mais uma vez, então respondi. Senhor, o que queres? Hoje não estou bem. Mataram um homem e o Senhor nada fez. Então ele me respondeu. Filha, eu nada poderia fazer, foi ele quem decidiu que ele morrer. Eu apenas aceitei vê-lo sofrer. Mas não poderia intervir. Assim como você, eu também sofri e chorei. Mas todo esse sofrimento teve um motivo, e o motivo era trazer todos vocês de volta para mim. Filha, olhe e veja como a história desse homem terminou e pare de chorar. Então, eu olhei para trás na direção em que a multidão levara aquele pobre homem moribundo e vi quando os policiais o colocaram deitado em alguma coisa e esticaram seus braços ao máximo, fazendo-o gritar de dor. Em seguida, levantaram aquele objeto com o homem pendurado e imediatamente vi que aquilo era uma cruz. Então gritei, meu Senhor, és tu! Tentei correr para ajudar, porém aquela doce voz me chamou mais uma vez e disse, filha, isso já aconteceu. Pare de chorar. Isso era necessário acontecer. Então nesse momento vi os céus se abrindo e uma grande mão saindo dentre as nuvens. Vi também um homem aqui na terra, com os braços esticados em direção ao céu, na tentativa de alcançar aquela grande mão que saia de dentro das nuvens. Porém, parecia impossível. Havia uma distância gigantesca entre elas, sem contar que aquela pequena mão humana era notoriamente mais sensível em relação àquela gigantesca mão que saía de dentro das nuvens. O pequeno homem chorava desesperadamente, pois não conseguia alcançar aquela mão. Até que de repente apareceu uma outra pessoa com a mão tão grande quanto as que saíam da nuvem. Ele agarrou e com a outra mão, que era incrivelmente do tamanho das mãos do pequeno homem que estava com seus braços esticados, ele esticou-se ao máximo e também segurou nas suas mãos. Esfreguei os meus olhos para olhar direito e eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquele homem que fazia a conexão com a grande mão dentre as nuvens e a pequena mão humana era o meu Senhor que acabara de ser crucificado. Então a voz suave do Pai saiu novamente de dentro das nuvens e disse, filha, no momento em que esticaram ao máximo os braços do meu filho na cruz, que ele mesmo decidiu carregar, eles simplesmente estavam encurtando a distância entre eu e todos os demais que me quiserem receber como pai. Vá e diga a todos que para chegarem até a mim, para segurarem minha poderosa mão, eles terão que aceitar primeiramente segurar nas mãos do meu amado filho, que voluntariamente decidiu ser o Cristo de suas vidas. Diga a eles que não há outra maneira de se chegarem a mim, se não for pelo sacrifício do meu amado filho. Então respondi, Senhor, farei o que me pedes, mas eu não sei como, e tampouco eles irão me ouvir. Então o pai me respondeu, filha, você está vendo aquela moça pregando no YouTube? Seja igual a ela. Pregue sem se importar com o que dirão sobre você. Fale sobre mim, fale sobre o meu amor por eles. Apenas fale, filha. Então, virei para trás para ver a jovem que falava através daquele computador da qual eu deveria me espelhar. Caminhei sedenta para conhecê-la e ouvir suas pregações. Parei em choque diante do computador, ao perceber que a jovem que pregava no YouTube era simplesmente eu. Então, eu acordei.